Pessoal. Bom, gente, então começando aqui mais uma live. Boa tarde, estamos ao vivo. São 19h12. Eu sou Eduardo Lima, eu estou aqui para falar um pouco sobre a Síria, sobre a situação lá, a possível guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Eu não estou conseguindo instalar a câmera aqui, eu vou tentar mais um pouco. Aguardem um pouco aí. Agora sim. Está aqui. Tentar ajeitar um pouco mais aqui. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Boa tarde, gente. Eu sou o professor Eduardo Lima e hoje eu vou falar com vocês sobre a possibilidade de uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. Eu tenho lido artigos bastante interessantes, principalmente daquele que eu já falei, eu já fiz um vídeo falando sobre, que é o Saker, que é um estrategista militar, que ele foi um dos caras que mais acertou sobre a guerra na Ucrânia, e ele tem informações preciosas para poder sobre a guerra, né? Ele usa esse apelido Saker, mas ele não está escondido não. Ele falou que ele usa isso só para manter a privacidade, mas que é fácil encontrar ele. Então eu vou ler para vocês um artigo aqui que é bastante interessante, recente, sobre a guerra na Síria. E caso haja uma guerra mesmo, que é dos Estados Unidos como contra a Rússia, ainda não é o fim do mundo, né? Como a gente vê no filme, assim, um país ataca e o outro vai atacar e aí começa a bomba. Não, ainda pode acontecer muita coisa ainda, então a gente tem que ficar atento nisso. E eu vou tentar mostrar o artigo aqui para vocês. Enquanto isso, vocês vão chamando aí mais pessoas para assistir esse Hangout, porque quando eu ligo o Hangout, o computador começa a travar muito, então fica difícil de compartilhar. Já tem 44 espectadores aqui, muito obrigado. Tá um público bom, geralmente. Quando começa, não é tanta gente assim, mas vamos lá, então, o que interessa. Vou tentar compartilhar a tela aqui para vocês verem. Deixa eu apagar aqui.
Vamos lá, compartilhando a tela, espero que vocês estão vendo aí. Sim, agora sim, né? Bom, gente, aqui está esse blog do Alok e mais um artigo aqui da Vila Voodoo, que é um coletivo de tradutores. Bastante interessante, então vamos ler aqui. Se Estados Unidos atacarem a Síria, esperem resposta assimétrica, ou seja, uma resposta um pouco menor, vamos dizer assim, e você vai entender por quê. As tensões entre Rússia e Estados Unidos alcançaram um nível sem precedentes. Concordo integralmente com os participantes dessa edição do Crosstalk, para os quais a situação é pior e ainda mais perigosa que durante a crise dos mísseis cubanos. Os dois lados estão partindo para o chamado Plano B, que, dito em termos simples, significa, no melhor dos casos, fim das negociações e, no pior, guerra entre Rússia e Estados Unidos. A crise dos mísseis foi quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba e os Estados Unidos cercaram a ilha. De fato, foi na década de 60 isso. De fato, a situação é muito pior porque naquela época ainda não havia guerra e nesse momento já há uma guerra em andamento, então a situação é muito mais complicada. O dado-chave a compreender na posição dos russos nesse conflito, como em outros conflitos recentes, como os Estados Unidos, é que a Rússia ainda é muito mais fraca que os Estados Unidos e, assim sendo, a Rússia não quer guerra. Não implica dizer que o país não esteja preparando-se ativamente para a guerra. Sim, é isso precisamente que a Rússia faz muito e muito ativamente. O significado desse dado-chave é que, no caso de que chegue a haver conflito, a Rússia se empenhará muito, o mais possível, em mantê-lo o mais limitado possível. Em teoria, eis linhas muito esquemáticas os possíveis níveis de confronto. 1. Impasse militar à la Berlim em 1961. Pode-se dizer que é isso que já está acontecendo hoje, embora em maior distância e com menor visibilidade. 2. Incidente militar único, como o que aconteceu recentemente com a Turquia, derrubou um jato Su-24 russo e a Rússia optou por não retaliar. 3. Série de confrontos localizados, semelhante ao que já está realmente acontecendo entre Índia e Paquistão. 4. Conflito limitado ao teatro de guerra sírio, como pode-se dizer a guerra entre Reino Unido e Argentina pelas Ilhas Malvinas. Ou seja, nesse caso aqui, ele está dizendo que seria como se Estados Unidos e Rússia entrassem em guerra, mas apenas dentro da Síria, não desembocando para uma guerra mundial. 5. Confronto militar regional global entre Estados Unidos e Rússia. E 6. Guerra termonuclear total entre Estados Unidos e Rússia. Durante os meus anos de estudante de estratégia militar, participei de muitos exercícios de escalada e desescalada, e posso atestar que, por mais que seja muito fácil vir com cenários de desescalada, ainda estou por ver cenário crível para desescalada. Possível, isso sim, é a chamada escalada horizontal, ou escalada assimétrica, na qual um dos lados escolhe não subir a aposta ou escalar diretamente, mas escolhem, em vez disso, um alvo diferente contra o qual retaliar. Não necessariamente alvo mais valioso, apenas diferente no mesmo nível de importância conceitual. Nos Estados Unidos, Joshua M. Spencer de Bakhti fizeram a maior parte do trabalho de abrir a trilha nesse tópico. A principal razão pelo qual podemos esperar que o Kremlin tente encontrar opções assimétricas para responder ao ataque dos Estados Unidos é que, no contexto sírio, a Rússia está inapelavelmente inferiorizada na relação armada contra os Estados Unidos, OTAN, pelo menos em termos quantitativos. As soluções lógicas para os russos estão em usar a própria vantagem qualitativa ou visar alvos horizontais, como opção para retaliação possível. Essa semana aconteceu algo interessante e absolutamente não característico.
o Major-General Igor Konashenkov, diretor do Diretorado de Serviço de Mídia e do Ministério de Defesa da Federação Russa, mencionou abertamente essa opção. Eis o que Konashenkov disse. Quanto às ameaças de Kirby sobre possíveis perdas de aeronaves russas e o envio de soldados russos em sacos de cadáveres de volta à Rússia, gostaria de dizer que sabemos onde e quantos especialistas não oficiais operam na Síria e na província de Alepo, e sabemos que estão envolvidos no planejamento operacional e que supervisionam as operações dos terroristas e militantes. Claro, pode-se continuar a repetir que não consegue separar terroristas da frente ONUSA e as forças da oposição, mas se alguém tentar cumprir essas ameaças, absolutamente nada segura que esses militantes tenham tempo para se escafeder de onde estão. Boa, hein? Konashenko parece estar ameaçando só os militantes, mas faz clara menção a muitos especialistas não oficiais, entre aqueles militantes, e que a Rússia sabe exatamente onde estão e quantos são. Claro, oficialmente Obama declarou que há uma poucas centenas desses conselheiros especiais norte-americanos na Síria. Fonte russa bem informada sugere que sejam cerca de 5.000 conselheiros estrangeiros ao lado dos Takfirs. Takfirs, no caso, são os terroristas, né? Incluindo cerca de 4.000 norte-americanos. Supondo que a verdade seja algo entre um e outro número, assim sendo, a ameaça russa é simples. Ataquem os russos e atacamos forças dos Estados Unidos na Síria. Claro, a Rússia negará veementemente ter alvejado soldados norte-americanos e insistirá que só atacou terroristas, mas os dois lados compreendem o que se passa aqui. Interessante também que ainda na semana passada a agência de notícias iraniana noticiou que esse ataque pelos russos já aconteceu. 30 oficiais de inteligência estrangeira de Israel mortos em ataque com míssil calibre russo em Alepo. Os navios de guerra russos dispararam 3 mísseis calibre contra a sala de coordenação de operações de oficiais estrangeiros na região de Dar Eza, na parte ocidental de Alepo, próximo à montanha Samã, matando 30 oficiais israelenses e ocidentais. Lia-se na edição em árabe da agência de notícias em Sputnik, na Rússia, citando fonte no campo de batalha em Alepo, na quarta-feira. A sala das operações estava localizada na parte ocidental da província de Alepo, em antigas cavernas, à meia altura das altíssimas montanhas Samã. A região está abrigada no fundo do vale de uma cadeia montanhosa. Vários oficiais dos Estados Unidos, sauditas, catares e britânicos também foram mortos, além de oficiais israelenses. Os oficiais estrangeiros que foram mortos nas operações contra a sala de operações em Alepo dirigiam dali os ataques dos terroristas contra Alepo e Idlib. Se isso realmente aconteceu, ou se os russos estão vazando essas histórias para indicar que isso poderia ter acontecido, permanece o fato de que forças dos Estados Unidos na Síria podem tornar-se alvo óbvio de retaliação operada pelos russos, seja com mísseis cruzadores, bombas de gravidade ou operação de ação direta pelas forças especiais russas. Os Estados Unidos também têm várias instalações militares clandestinas na Síria, incluindo pelo menos um campo de pouso com a aeronave Tilt-Rotor V-22 Osprey multimissão. Outro interessante desenvolvimento recente foi a notícia distribuída pelo canal Fox News de que os russos estão estacionando os S-300V, também chamado de Sistema Antimísseis e Antiaéreo SA-23 Gladiator, na Síria. Vejam nesse excelente artigo uma discussão estalhada das capacidades de sistemas de mísseis. Resumo o que lá se lê se disser que o S-300V pode engajar mísseis balísticos, mísseis cruzadores, aeronaves de muito baixa altitude, RCS, invisíveis a radares, chamados STIL, e aeronaves AWACS, Sistema Aéreo de Alerta e Controle Embarcado. Trata-se de sistema de defesa aéreo de nível exército-exército, bem capaz de defender grande parte do espaço aéreo sírio, mas também capaz de alcançar a Turquia
Chipre, o Mediterrâneo Ocidental e o Líbano. Os poderosos radares desse sistema não só conseguem detectar e acompanhar aeronaves dos Estados Unidos, inclusive as Steel, em grandes distâncias, mas também podem dar tremenda ajuda aos poucos jatos de combates russos, porque eles lhe dão imagens claras das suas e das aeronaves inimigas, servindo-se de data links encriptados. Finalmente, a doutrina aérea dos Estados Unidos é extremamente dependente de aeronaves AWACS, equipadas para guiar e dar apoio aos jatos dos Estados Unidos. Os sistemas S-300V forçará os AWACS de Estados Unidos, OTAN, a operar a uma distância muito desconfortável. Entre os radares de mais longo alcance dos Sukhoi russos, os radares dos cruzadores russos ao largo da costa síria e os radares S-300 e S-300V em terra, os russos terão muito melhor clareza informacional da situação que seus contrapartes norte-americanos. Parece que os russos estão tentando muito empenhadamente compensar a própria inferioridade numérica, instalando na região sistemas finais de alta qualidade, dos quais os Estados Unidos não têm equivalentes reais, nem contramedidas eficazes. Há duas opções de contenção: deterrence, negação, quando se impede que o inimigo atinja os alvos definidos, e retaliação, quando se tornam os custos de um ataque inimigo inaceitavelmente altos para ele. Os russos parecem estar trabalhando as duas trilhas ao mesmo tempo. Pode-se resumir a abordagem russa nos seguintes termos: adiar o mais possível qualquer confronto, ganhar tempo. 2. Tentar manter qualquer confronto no nível mais baixo possível de escalada. 3. Se possível, replicar com escaladas assimétricas horizontais. Em vez de prevalecer contra Estados Unidos e OTAN, tornar altos demais os custos de qualquer ataque. Tentar pressionar os aliados dos Estados Unidos para criar tensões dentro do Império. 6. Tentar paralisar os Estados Unidos no plano político, tornando altos demais os custos políticos de qualquer ataque. 7. Tentar criar gradualmente as condições em campo, Alepo, no caso, para tornar fútil qualquer ataque dos Estados Unidos. Para os educados por filmes de Hollywood e que ainda assistem à TV, essa estratégia só gera condenações e frustração. Há milhões de estrategistas de poltrona que têm certeza de que eles, sozinhos, fariam o melhor trabalho que Putin na reação contra o Império Norte-Americano. Essas pessoas já há anos dizem que Putin entregou os sírios e os novorussos, e que os russos teriam de fazer X, Y, Z para derrotar o Império Anglo-sionista. A boa notícia é que nenhum desses estrategistas de poltrona sentam no Kremlin e que, ao longo dos anos, os russos nunca se afastaram da estratégia que traçaram, um dia de cada vez, mesmo quando criticados pelos que querem soluções rápidas e fáceis entre aspas. Mas a principal boa notícia é que a estratégia russa está funcionando. Não só a Ucrânia, ocupada por nazistas, está literalmente ruindo, caindo aos pedaços, mas os Estados Unidos, basicamente, já não têm opções na Síria. Vejam essa excelente análise construída por meu amigo Alexander Mercouris, publicado no Duran. Os únicos passos lógicos que restam para os Estados Unidos na Síria são aceitar os termos que os russos oferecem ou partir. O problema é que eu absolutamente não estou convencido de que os neoconservadores que governam a Casa Branca, o Congresso e a mídia empresa norte-americana sejam racionais. Nem perto disso. Essa é a razão pela qual os russos empregaram tantas táticas de adiamento e razão pelo qual atuaram como tal e tamanho cuidado estão lidando com ideólogos profissionais incompetentes que simplesmente não jogam pelas regras não escritas, mas claras, das relações internacionais civilizadas. Eis o que faz a crise atual tão pior, até pior que a crise dos mísseis cubanos. Uma superpotência claramente enlouqueceu. Os norte-americanos são doidos o suficiente para correr o risco de mergulhar na Terceira Guerra Mundial por causa de Alepo? Talvez sim, talvez não. Mas se reformularmos a mesma pergunta e perguntarmos: os norte-americanos são doidos o suficiente para arriscar uma Terceira Guerra Mundial para manter o próprio status como única nação indispensável, líder do mundo livre,
cidade no alto da colina e todo o resto desse nonsense pró-imperialismo? Nesses termos, eu diria que sim, e pode até já estar fazendo exatamente isso. Afinal, os neoconservadores acertam ao sentir que, se a Rússia conseguir safar-se, tendo desafiado abertamente o derrotado dos Estados Unidos na Síria, ninguém nunca mais levará muito a sério os anglo-sionistas. Como vocês supõem que os neoconservadores sentem-se quando veio o presidente das Filipinas chamar Obama publicamente de filho de uma puta, e na sequência dizer que a União Europeia que se foda? Claro, os neoconservadores ainda podem encontrar algum consolo na abjeta subserviência das elites políticas europeias, mas mesmo assim, eles sabem o que está escrito no muro e que o império deles está ruindo rapidamente, não só na Síria, Ucrânia e na Ásia, mas também dentro dos Estados Unidos. O maior perigo aqui é que os neoconservadores podem tentar regimentar a nação, seja encenando mais um ataque sob falsa bandeira ou disparando uma crise internacional real. Nesse ponto, tudo que podemos fazer é esperar e contando com que haja resistência suficiente dentro do governo dos Estados Unidos para impedir que os Estados Unidos ataquem a Síria antes da posse do próximo governo. Por menos que eu apoie Trump, tenho de conceder que Hillary e a escória de neoconservadores russofóbicos que a cerca são tão horrendas que Trump dá-me alguma esperança, pelo menos na comparação com Hillary. Isso aqui ele está falando aquilo que eu já falei no outro vídeo, né? Por mais que Trump seja tudo de asqueroso, e ele de fato há uma vantagem de que na política externa ele não está querendo desafiar a Rússia e fazer uma guerra contra a Rússia, ao contrário de Hillary, que segundo ele fala aqui é completamente maluca. Assim sendo, se Trump vence, nesse caso a estratégia dos Estados Unidos estará basicamente justificada. Uma vez que Trump esteja na Casa Branca, há pelo menos a possibilidade de uma redefinição ampla das relações Estados Unidos-Rússia, a qual, é claro, começa por uma desescalada na Síria, enquanto Obama Hillary categoricamente recusa-se a livrar-se do Daesh, quer dizer, al-Nusra, Al-Qaeda e suas várias denominações. Trump parece determinado a combater seriamente contra eles, ainda que isso signifique que Assad permaneça no poder. Há aqui, com muito maior probabilidade, uma base para diálogo. Se Hillary for eleita nesse caso, os russos terão de encarar uma questão absolutamente crucial. O quão importante é a Síria no contexto da meta de ressoberanizar a Rússia e pôr abaixo o Império Anglo-Sionista? Outro modo de formular a questão é: a Rússia prefere confrontar o Império na Síria ou na Ucrânia? Um modo de aferir os humores da Rússia é observar a linguagem de uma recente lei proposta pelo presidente Putin e aprovada na Duma, que trata da questão de acordo Estados Unidos-Rússia para a gestão e disposição de plutônio. Nesse caso, mais uma vez, os Estados Unidos não cumpriram as obrigações geradas por tratado, e a Rússia agora cancelou o acordo. Interessante a linguagem escolhida pelos russos para listar as condições sob as quais aceitariam voltar a participar nesse acordo e, basicamente, aceitariam retomar qualquer tipo de negociação que envolva armamentos. A redução da infraestrutura e dos números de soldados dos Estados Unidos estacionados no território de Estados-membros da OTAN que se uniram à aliança depois de 1º de novembro de 2000, que devem voltar aos níveis e que estavam quando o acordo inicial foi firmado, se tornou vigente. O fim da política hostil dos Estados Unidos em relação à Rússia, que deve ser confirmada na abolição da Lei Magnitsky de 2002 e das condições de Lei de Apoio à Liberdade da Ucrânia de 2014, que foram dirigidas contra a Rússia. A abolição de todas as sanções impostas pelos Estados Unidos contra pessoas físicas e jurídicas legais da Federação Russa. A compensação por todos os danos sofridos pela Rússia por efeitos da imposição de sanções. E os Estados Unidos que apresentem o mais rápido possível um plano claro para a disposição de plutônio coberto e aprovado pela PMDA. Ora, os russos não são doidos, sabem muito bem que os Estados Unidos jamais aceitarão tais termos. Assim sendo, do que se trata aqui realmente? Trata-se de um modo diplomático, mas absolutamente sem ambiguidades, muito claro de dizer aos Estados Unidos exatamente o que disse o presidente filipino Duterte.
e que Vitório Lane disse ao telefone à União Europeia. Melhor os norte-americanos começarem a prestar atenção. Tomem tento. Vamos lá, gente. Bom, o que vocês devem ter percebido aí é que, de fato, pode haver, sim, uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. No entanto, isso não quer dizer que seja como a gente vê em filmes de apocalipse, assim, uma guerra nuclear, do jeito que ela começa, um país ataca outro, aí vem uma bomba para lá e vai uma bomba nuclear para lá, outra para cá, não. Vai ser uma escalada. A Rússia tem vários meios de contra-atacar sem iniciar, de fato, uma guerra nuclear. Ela pode, como foi dito ali, se os Estados Unidos invadirem a Síria mesmo, resolverem fazer isso, ela já sabe onde estão os especialistas norte-americanos que controlam a Al-Qaeda, que controlam o ISIS e os cortadores de cabeça moderados, né, na Síria. Então, quer dizer, o que eles vão fazer? Eles vão começar a bombardear esses centros de comando dos terroristas. E aí, o que vai fazer? Vão morrer muitos americanos nesses centros de comando, ou seja, já vai ser um ataque, literalmente, da Rússia contra os Estados Unidos, entendeu? Não é necessário você atacar diretamente o país, o Estado norte-americano. Você pode retaliar dessa forma, atacando os militares americanos que já estão lá na Síria. Não só você dá o troco e mostra para os Estados Unidos que você está falando sério, como você evita que haja uma guerra em maior proporção. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos ver aqui se tem mais alguma dúvida de vocês. Vamos lá. Vou tentar colocar alguma coisa aqui para vocês. Bom, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse artigo, eu vou compartilhar a tela aqui e vocês vão falando aí no chat. Gente, façam perguntas aí, por favor, aí no chat sobre o texto, sobre a guerra na Síria e na Rússia. A guerra dos Estados Unidos contra a Rússia na Síria, né? Eu vou chamar alguns amigos aqui para falarem um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem. Vamos lá. Eduardo, como analisas a guerra interna dos terroristas mercenários da Síria? Ao que parece, o exército árabe sírio aproveitou as desavenças jihadistas para avançar no norte de Rama. Olha, isso aí eu não estou por dentro, não, especificamente do que acontece no norte de Rama, mas realmente, quando os jihadistas eles confrontam entre si, acaba que os Estados Unidos, que o exército sírio consegue avançar. E, então, isso foi um dos problemas que o Obama conseguiu para derrubar o Assad, porque ele conseguia armar os terroristas, só que quando os terroristas entravam lá, havia várias facções diferentes, e elas ficavam brigando entre si, ao invés de tentar avançar sobre o governo, entendeu? Então, isso por um lado, enfraqueceu a Síria, mas, por outro, enfraqueceu a Síria, no caso, a população, né? Foi muito ruim para a população essa briga entre facções extremistas, mas o governo se preservou, entendeu? Esse aí é o lado ruim de uma guerra indireta, porque se você tem tropas em solo, você está comandando aquelas tropas. Se os americanos tivessem invadido diretamente, eles controlariam aquelas tropas e não havia essa coisa. Como eles optaram por uma guerra indireta, ou foram obrigados, né, já que a Rússia impediu uma intervenção direta, eles ficam nessa situação, eles ficam... eles não têm controle sobre a situação.
Quem está vencendo a Síria, os rebeldes e o exército? Moniquinha perguntou. Moniquinha, o exército atualmente está vencendo. Daí o desespero dos Estados Unidos e essa ameaça que eles fazem à Rússia, né? De fato, pelo que se leu nesse artigo que eu acabei de ler, se você não viu no começo, a Rússia já venceu na Síria, porque não tem o que fazer. O que os americanos podem fazer? Vai mandar mais armas para os terroristas chegam lá e os russos bombardeiam, ou seja, vai gastando dinheiro à toa, entendeu? Sem a Rússia dentro da Síria, já era difícil derrubar o Assad, agora com a Rússia na Síria ficou quase impossível. Vamos lá. O Brasil vai para a guerra ao lado de quem? O Brasil não vai para a guerra, não tem sentido, porque a Rússia não precisa, nem os Estados Unidos precisam do Brasil numa guerra, pelo menos nesse momento não tem sentido, entendeu? Porque tem a capacidade nuclear desses países é tão grande, se fosse uma guerra, antes de convocar tropas de outros países, já vai ter instaurado aí uma guerra nuclear, então não tem sentido isso. Marcelo, 602, pode explicar, por favor, o papel e objetivo da Turquia após a tentativa de golpe? Marcelo, a Turquia continuou, ela não rompeu com os Estados Unidos, ela também não parou de mandar armas para o ISIS e para os outros terroristas lá que entram lá. Então não mudou muita coisa não, entendeu? Eric von Rudenstern, acho que a maluca da Hillary não iria iniciar uma guerra contra a vontade do povo. Ué, mas tudo que os Estados Unidos fazem é contra a vontade do povo. Ninguém pediu para o Bush invadir o Iraque ou invadir o Afeganistão. O que os americanos fazem, os governos americanos, é contra a vontade do povo. Inclusive, na Síria mesmo, muita gente não é a favor de uma intervenção, muitos americanos não são a favor de uma intervenção, e mesmo assim eles invadem. Eles não estão nem aí para o que o povo americano pensa, não. Fábio, peraí. Ali aqui. Fábio Henrique, Eduardo, essa semana está acontecendo uma operação do Exército Sírio em larga escala, em todas as frentes, inclusive nas fazendas em Rama, levando várias baixas aos terroristas. Bom saber. Inclusive, eu tenho esse site aqui que eu vou indicar para vocês também, mas isso aqui é mais para quem sabe inglês, né? Syrian Free Press. Pelo que eu estou vendo, ele fala muita coisa legal aqui, muita informação ótima em inglês sobre o outro lado da guerra na Síria, né? Ou seja, o lado do exército sírio. E aqui eles falam que os Estados Unidos bombardeando as Forças Armadas sírias para começar a Terceira Guerra Mundial. E aqui fala que o parlamento russo aprovou a implantação indefinidamente de força aérea na Síria. E aqui a coalizão coalizão criminosa liderada pelos Estados Unidos avança contra o ISIS, os seus aliados. Falaram que eles derrubaram uma ponte lá, destruíram uma ponte em Deir ez-Zor para poder ajudar o ISIS, né? A Rússia tem que eliminar o Erdogan. Claro, você acha que a Rússia não está no conflito na Síria, já teria tomado o país há muito tempo? Se a Rússia entrasse no conflito na Síria, já teria tomado o país há muito tempo? Não necessariamente. Não é assim tão fácil, não. Entendeu? Teórico anarquista, Itália, Grécia, Alemanha e outros membros da OTAN vão todos pular fora desse barco que está afundando. Mas teórico anarquista, a ideia que eu acabei de ler no artigo foi justamente essa, é rachar o bloco político do Império Norte-Americano. O que é isso? Por exemplo, vou dar uma suposição aqui. Imagina o Putin liga, por exemplo, para algum país importante, tipo
que seja da OTAN, para a França, para a Inglaterra. Aí fala assim, liga e fala, olha, caso os Estados Unidos invada, o primeiro alvo vão ser as suas bases. Por exemplo, liga para o presidente da França e diz isso, ó, caso os Estados Unidos invadam, o primeiro alvo vão ser as suas bases. Tipo assim, isso já meio que assusta, impede que outros países aceitem entrar na Síria, né? Aceitem uma coalizão para invadir a Síria. Não resolve totalmente o problema, porque os Estados Unidos têm capacidade militar para invadir a Síria sozinhos, mesmo se nenhum país aceitar entrar nesse barco furado. Outras opções que em outro artigo eu li, que eles podem tentar, a Rússia pode tentar atacar outro aliado dos Estados Unidos, ao invés de atacar diretamente os Estados Unidos, entendeu? Isso aí seria uma forma de você evitar uma guerra em maior escala. Por exemplo, os Estados Unidos invadem a Síria e a Rússia invade a Arábia Saudita, controla o petróleo. É outra forma de você tentar, vamos dizer, bater no irmão mais novo, né, para poder não atacar diretamente o irmão maior. Seria um exemplo, assim, uma comparação. Vou tentar chamar mais alguém aqui para entrar no Hangout. Vocês façam suas perguntas aí. Desculpa se eu não poder ler tudo, né? Porque está complicado aqui. Vamos lá, tentar. Tentar chamar o Alejandro aqui, que é um sociólogo que vocês gostam muito aqui quando ele fala. Vou tentar ver se ele ainda está aqui, mas eu não tenho certeza. Tentar colocar, parece que ele não está online. Vamos lá. Vamos lá. O Matheus Lolli, quais são as consequências de uma intervenção turca na Síria? Bom, qualquer intervenção vai ter uma consequência muito ruim, né? Mas eu não sei dizer exatamente quais consequências. No caso da intervenção turca na Síria, eu li sobre isso, mas eu não tenho muitas coisas para poder falar sobre isso. Muitas informações. Eu sei que deu um problema lá, que os Estados Unidos, parece que os militares americanos entraram lá no exército para falar com o exército sírio, não, para ajudar o exército livre sírio, né? E aí o exército livre sírio expulsou os americanos. Teve um negócio desse lá, porque eles não queriam ser comandados por eles, ou seja, mais uma coisa, um empecilho que a guerra indireta dá, né? Boa noite, Alejandro. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui de entrar aqui no canal. Eu já li vários artigos aqui sobre a guerra na Síria. Eu li um artigo, não sei se você chegou a acompanhar, mas eu gostaria que você se apresentasse e que você já começasse a falar suas considerações sobre a situação atual na Síria.
Muito obrigado por mais uma vez você ter aceitado o convite de vir aqui. Obrigado, Eduardo. Bom, eu sou Alejandro Acosta e sou analista político e nesse momento eu escrevo as minhas análises no site essemundo.org. Sobre a situação na Síria, a situação é extremamente importante por causa da situação política atual em que Oriente Médio e os Estados Unidos, a Europa e a própria Rússia se encontram. Então, os últimos acontecimentos, principalmente em Alepo, que é a segunda maior cidade da Síria, eles precisam ser analisados com extrema. O que aconteceu? A administração Obama mandou mais uma vez Kerry, que é o secretário de Estado americano, uma espécie de ministro das Relações Exteriores, para chegar a um acordo com os russos para estabilizar a Síria perante as eleições que vão acontecer no próximo Estados Unidos. Aí o que aconteceu? Houve esse acordo, ele tentou chegar a um cessar ao fogo, mas a situação é extremamente convulsionada e o acordo não foi em frente. O exército sírio de Bashar al-Assad começou a avançar, principalmente em Alepo, contra as posições de vários grupos que são apoiados, alguns deles pelos Estados Unidos, mas principalmente pelas monarquias da República da Pérsia, como a Arábia Saudita, Catar, principalmente, né? E há outros grupos dos chamados rebeldes sírios, que atuam mais na fronteira com a Síria. Aí houve um certo acordo com a Turquia, principalmente depois do golpe militar falido, né, que o governo da Erdogan conseguiu conter com a ajuda da própria inteligência russa, e a partir a crise que tinha se aberto entre a Rússia e a Turquia acabou sendo encaminhada por um acordo. Então, o problema principal ficou centralizado em Alepo. E aí deveriam se fazer várias considerações. Uma dessas considerações, em relação à própria Rússia, que ela aplicou uma política de fogo na cidade, com toda uma série de bombardeios, que além de facilitar o avanço do exército sírio, apoiado pelo Hezbollah, em partes, que é a milanesa, por outra parte, isso acabou provocando toda uma série de baixas entre a população civil também. Então, essa agressividade maior da conta, chamamos assim, dos russos, se deve porque a situação política é extremamente complicada e acontece que eles estão tentando aproveitar a fragilidade da política norte-americana nesse momento perante as eleições. Estão tentando aproveitar o momento, passando em grande medida da população civil, com certeza. Mas o que acontece é que a situação é grave, porque assim que as eleições se configurarem de uma maneira mais clara nos Estados Unidos, aí nós vamos ter dois cenários. O primeiro cenário, que parece ser o mais provável, é a vitória de Hillary Clinton. E com essa vitória, o que deve acontecer é um aperto maior das posições do imperialismo em relação ao Oriente Médio, e a própria Hillary Clinton já declarou que ela vai apertar as relações com a Rússia e com a China. Então, para a Rússia vai ficar uma situação bem mais delicada. Provavelmente os acordos que Obama fez com o Irã, com os russos, com a China, para estabilizar o Oriente Médio, devem ser, no mínimo, enfraquecidos. E, a partir daí, Hillary Clinton tende a se aproximar mais com os sionistas israelenses e com a monarquia saudita,
o que vai levar, inevitavelmente, a um acirramento das contradições na Síria e em toda a região. Então, os russos tentaram acelerar a situação nesse sentido. No outro cenário, se Donald Trump for eleito no lugar de Clinton, que das últimas revelações do escândalo sexual, mais uma vez, Donald Trump, umas declarações que ele fez em 2005, que a grande imprensa deu à luz, provavelmente grupos hegemônicos dos monopólios norte-americanos estão optando mais pela carta de Hillary Clinton, sobre a qual também pesam toda uma série de acusações, mas que não têm sido levadas em frente. E nesse caso da eleição de Donald Trump, o cenário que haveria seria que Trump disse que iria se aproximar da Rússia e iria tentar criar toda uma série de recursos que estão no exterior para fortalecer o complexo industrial militar nos Estados Unidos. Ou seja, enquanto Hillary Clinton buscaria uma guerra de grandes proporções no próximo período para tentar colocar uma crise para a crise capitalista e por a queda dos lucros dos monopólios norte-americanos, Donald Trump tentaria se fortalecer primeiro para depois avançar nesse sentido. Então, o que nós temos aqui são dois sabores da mesma política, mas são duas políticas agressivas e, obviamente, que revelam a tentativa do realismo norte-americano de salvar os lucros a qualquer custo. Uma coisa muito importante sobre a Síria é que, depois de que aconteceu o acordo Rússia e Estados Unidos em junho do ano passado, com a ajuda da aviação russa e também das milícias xiitas, que são comandadas pelo Irã, e da milícia libanesa do Hezbollah, o sírio, que ficou a ser de colapsar, um ano e meio atrás, mais ou menos, um pouco, ele começou a entrar numa baita ofensiva. Passou a dominar todo o que seria a região localizada ao norte, seria a província de Latakia, principalmente, e começou a avançar em outra série de regiões também, como, por exemplo, controlando entroncamentos importantes com a fronteira síria, que tinham caído nas chamados rebeldes. Também deslocando parte do domínio territorial islâmico. Por outra parte, as contradições entre os vários grupos rebeldes que atuam na Síria também aumentaram em grande medida devido às contradições entre as próprias potências que atuam na região. Então, isso tem que considerar, principalmente por causa de que a crise aumentou na região e está tentando tirar uma linha conforme puder, porque a Síria representa um país muito em termos da geopolítica do Oriente Médio. A Síria faz fronteira com vários países muito importantes, tem costas no mar Mediterrâneo e é um enclave. E outra coisa muito importante, há projetos de fazer gasodutos que iriam do Irã para a Europa e também do Catar, viriam inclusive do mesmo campo de gás chamado Pars, para levar o petróleo para a Europa, que é um grande negócio, onde você tem empresas de vários lugares que estão disputando, em grande medida, a guerra na Síria e a guerra do fornecimento de energia para a Europa. E tudo isso também deve ser avaliado a situação existente na Turquia. A Turquia, que é uma potência muito importante, ela agora está numa crise econômica considerável por conta da queda das vendas no setor têxtil, em primeiro lugar, que era o grande
econômico da Turquia antes da crise de 2008, ela tentou, sob o primeiro-ministro Erdogan, de converter o país num hub em inglês de fornecimento de gás para a Europa, proveniente de vários lugares, inclusive da própria Turquia. Agora, o problema tinha sido que essa política tinha um colapso com a crise que se abriu com a Rússia depois do abatimento do jato de guerra russo. Mas isso, obviamente, foi direcionado no sentido de que havia uma disputa entre a própria Turquia. Os setores da direita brigavam com outros setores da direita mais nacionalista, encabeçada por Erdogan, em relação à tentativa de aproximar a Turquia do imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano. Então, a crise na Turquia tem como pano de fundo justamente o acirramento das contradições em escala mundial e, principalmente, entre as potências regionais. É isso que deve ser considerado, principalmente quando levamos em conta o aprofundamento da crise mundial. Esse que é o nó da questão, o grande ponto, né? Um outro ponto fundamental nessa consideração em relação à região é o fato da crise do Oriente em torno do petróleo ter se agravado. Porque o que acontece? O preço do petróleo não passa dos $50, já foi um pouquinho menor, mas esteve acima dos $100, e isso está levando à lona os orçamentos de vários países da região, inclusive da própria Arábia Saudita, que no ano passado, pela primeira vez em 13 anos, teve um déficit público, né? Tanto assim que a única empresa de petróleo da Arábia Saudita, ela está abrindo o capital pela primeira vez na história, né, na tentativa de captar recursos. As contradições entre a Arábia Saudita e o Irã têm aumentado muito. Isso é uma situação grave, porque leva ao acirramento das contradições na região e das contradições entre essas potências regionais a um ponto muito importante, porque o Irã influencia, em primeiro lugar, o Iraque, principalmente depois da derrota do imperialismo norte-americano pelas milícias xiitas em 2007, que o imperialismo norte-americano saiu fugido, de fato, do Irã, e se manteve o controle do regime por meio de um acordo com os ayatollahs iranianos em 2007, que já revela a fraqueza dos Estados Unidos no momento, que agora é pior ainda. Bom, além do Irã apoiar o Iraque, apoia a Síria. O governo de Bashar al-Assad é um dos principais apoiadores, juntamente com os russos, e por meio da Síria mantém influência sobre o Líbano, que o Líbano ele é dividido em vários grupos nacionais, e um dos principais é o grupo xiita, que tem um braço armado muito forte, que é a milícia do Hezbollah. Lembrando que o Hezbollah é a única força militar que conseguiu, em algum momento, especificamente em 2006, derrotar o exército sionista israelense, que em 1960 e 1971 derrotou praticamente 10 exércitos, se não me falar a memória, não me lembro se eram 9 ou 11, eram vários exércitos árabes, todos ao mesmo tempo, né? Então, o que a milícia Hezbollah fez foi desmoralizar o exército sionista, mostrar que não era invencível, e ele se encontra hiperarmado, mais forte que o próprio exército libanês, detém um
grande número de mísseis. Durante a guerra de 2006, chegou a afundar um navio israelense por meio de um míssil, etc. Então, é toda uma situação de altíssima combustão, onde a Síria é um dos componentes da crise, mas o único componente. Nesse sentido, a crise síria seria uma espécie de ponta de lança da crise do Oriente Médio, que tende a aumentar em toda a região, e principalmente do coração do Oriente Médio, que é a Arábia Saudita. A guerra no Iêmen, por exemplo, que está acontecendo agora, e que acontece inclusive na fronteira sul da Arábia Saudita, é um reflexo disso. E não somente ali. Essa crise do Oriente Médio, ela se espalhou para o norte da África, para o sul do deserto, conhecido como Sahel. E lembrando que as chamadas revoluções árabes estouraram como reflexo da crise, do colapso mundialista de 2008. E sempre que acontece assim, a cada grande crise capitalista, você tem uma revolução, porque o sistema capitalista mundial enfraquece. É uma coisa muito importante a ser considerada também, para o próximo período, sendo previsto um novo colapso capitalista de gigantescas proporções, inclusive maior do que o anterior, por conta de que os estados burgueses se encontram extremamente enfraquecidos devido aos trilhões que foram repassados para as grandes empresas para salvá-las da crise. Então, no próximo período, deve-se esperar também um período de revoluções, e dessa vez o aperto, o contágio, está se aprofundando nos grandes centros. A crise no Oriente Médio é uma região relativamente secundária, embora que dali se extraia o grosso do petróleo mundial, e os petróleos norte-americanos, em cima dos quais domina o mundo, em grande medida se deve à comercialização de petróleo pela Arábia Saudita em dólares norte-americanos. Mas a crise no Oriente Médio contagia o mundo. Isso que é importante. A esquerda chega a dizer, por que há uma crise no Oriente Médio, uma revolta, uma revolução, qualquer coisa parecida, se ali não tem um partido socialista revolucionário? Bom, é verdade, não tem um partido revolucionário socialista ali, mas o contágio da crise do Oriente Médio acaba enfraquecendo os centros, acaba enfraquecendo a Itália, a França, a Espanha, Estados Unidos, etc. Uma coisa importante nesse sentido, nos últimos meses, as maiores greves operárias no país de primeira, dos chamados países desenvolvidos, nos últimos 31 anos. Essas greves e passeatas na França, que é a quinta potência mundial, contra a reforma trabalhista, foram as primeiras grandes greves operárias desde 1985, quando a heróica greve mineiros do carvão britânicos, ingleses, foi derrotada por Thatcher depois de um ano de greve. E isso aí foi o grande sinal para a imposição do neoliberalismo em escala mundial. Então, essas considerações são extremamente importantes, porque revelam que o imperialismo se encontra numa encruzilhada, não consegue estabilizar a Síria. Obama tentou e não consegue. A próxima administração, o próximo governo, ela tem que tentar, mas terá um problema. A estabilização da Síria deve ser feita de maneiras para fazer, na teoria, pelo menos. A tentativa de fazê-lo por meio das negociações com países e grupos militares importantes como o Hezbollah, que teria condições de buscar essa estabilização, foi implodida por outros grupos, principalmente pelos sauditas, Qatar, um pouco a Turquia e, em grande medida, os sionistas. É uma interesse aí, uma luta de classes entre segmentos da burguesia mundial. Agora, a próxima política que deverá ser colocada em pé, que é uma política
muito agressiva, principalmente com Hillary Clinton, em primeiro lugar, seria mais agressiva nesse primeiro momento. E o que vai acontecer? Se ela apoiar com mais força, principalmente a monarquia saudita, o sionista, etc., vai acirrar as contradições internas violentamente. É um fator de maior crise, e isso pode se espalhar a outros países da região. Se entrar o Trump, isso deve se reduzir as tensões durante um certo período, mas essas tensões tendem a acelerar no período seguinte. Então, uma situação de altíssima crise que deve ser retroalimentada, ou alimentada pelo colapso capitalista mundial, que deve acirrar ainda muito mais as contradições em todo lugar, e que, por sua vez, vai ser retroalimentada pelo próprio desenvolvimento das crises regionais. Então, em resumo, temos na Síria a ponta de lança de uma grande crise que no Oriente Médio, que tende a acelerar no próximo período. Lembrando que o desenvolvimento da política mundial e da história não acontece de maneira linear, senão que ela de maneira por si, como a própria história sempre aconteceu. Então, que se estabiliza em um certo momento, mas a tendência é a que a crise se aprofunde na Síria e no mundo, por conta do aprofundamento da crise capitalista mundial. Isso, para os setores revolucionários, é muito importante de ser bem avaliado, porque é o desenvolvimento da crise que leva os trabalhadores, em primeiro lugar, a se movimentar. Sem crise, o capitalismo está forte e ele tem condições de manter a estabilidade social. Com crise, o capitalismo fica fraco e não consegue estabilizar o regime. E aí cria um problema político, grave, inclusive. Então, nesse sentido, o que nós devemos esperar para o próximo período seria a mobilização, a entrada da classe operária nos países desenvolvidos e nas potências de segunda potências regionais como o Brasil, em escala mundial. Porque, conforme a gente acabou de ver, na França e inclusive no México, conforme eles apertam, é lei da física, que se aplica às relações sociais. Aperta de um lado, há reação no outro. Não tem como fugir dessa regra. Se produz o acirramento da luta de classes. E sempre foi assim, inclusive. O que aconteceu na França demonstra isso. Tentaram aplicar a reforma trabalhista e isso acabou acirrando as contradições de classe. Eles deram uma certa recuada, mas inevitável, eles deverão no próximo período de novo, porque como as grandes empresas, os monopólios, não conseguem mais extrair lucros da produção, nenhuma grande empresa abre uma fábrica mais para abrir lucros, então eles são obrigados a atacar os trabalhadores para lucros das empresas, porque capitalismo significa empregando lucro, mesmo que uma grande parte da população mundial esteja passando fome. Uma outra consideração fundamental é que a saída possível para o capitalismo da crise, né, inclusive a Síria é um exemplo disso, é a destruição de forças produtivas. Porque, como se trata de uma crise de superprodução relativa, ou seja, se produzem muitas mercadorias do que a população empobrecida consegue comprar, então a geração de guerras acaba destruindo forças produtivas e, a partir dessa destruição, o esforço de reconstrução acaba levando a que a economia se estabeleça nesse esforço de reconstrução durante o século. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, devido ao esforço de reconstrução do Japão, o capitalismo viveu os chamados anos dourados durante 20 anos, mas depois voltou a entrar em crise
a crise de 67, depois a crise de 74, que levou à revolução em Portugal, a revolução no Irã e na Nicarágua em 79, o ascenso do movimento grevista na escala mundial, a derrota de todas as ditaduras no mundo que o imperialismo tinha imposto depois da Segunda Guerra Mundial, e a outra série de fenômenos sociais que foram controlados por meio da imposição do neoliberalismo. Só que o neoliberalismo entrou num brutal colapso em 2008 e o capitalismo mundial não conseguiu colocar em pé uma outra política devido ao alto parasitismo da economia capitalista, né? Então, essa situação da Síria, ela tem altíssimo impacto no desenvolvimento da situação política em escala mundial. E no próximo período, a Síria tende a voltar a se tornar um dos eixos de uma guerra em mais largas proporções, que poderia levar a uma guerra em escala mundial. E vamos ver o que vai acontecer, principalmente depois das eleições nos Estados Unidos, agora em novembro, e também de alguns desenvolvimentos políticos na Europa, como, por exemplo, a eleição na França, que vai acontecer em abril, e que o partido seminazista Frente Nacional como um dos favoritos. Então, tem que ver o que vai acontecer a partir dessa situação. Deixa eu ver se tem alguma coisa, Eduardo, aí? Não? Bom. Deixa eu ver o que mais aqui. Depois, se puder, ter algumas perguntas ali. Teve um rapaz que perguntou se é sobre se o Irã mandou tropas especiais para a Síria. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, com certeza. O Irã mandou tropas especiais para a Síria, porque o Irã tem um órgão muito importante, que é a Guarda Islâmica Republicana, que é uma das potências, centros de poder, e existe uma divisão da Guarda Islâmica Republicana chamada Quds, né? Que é chefiada por um general conhecido, o general Soleimani, uma espécie de popstar dos xiitas, né? Que tem atuado, inclusive, diretamente na própria Síria. E eles têm atuado mais, eles atuam mais como conselheiros e organizadores. Por exemplo, os Quds, que organizam o Hezbollah a partir de 1980, no Líbano. Foram eles também que organizaram toda a resistência, em grande parte, da Síria. Mas o ponto mais importante é a atuação das milícias xiitas iraquianas, em parte da Síria. E também no norte do Iraque, organizadas pelos Quds, né? E foram elas que cumpriram um papel fundamental da derrota do exército iraquiano em Mossul, na província do norte do Iraque, e também eles estão atuando na Síria. Então, isso é da mesma maneira que atuam na Síria os chamados rebeldes, como proxies ou como braços da Arábia Saudita, do Catar, da CIA e da Turquia. Então, isso você tem ali no Oriente Médio, você tem uma espécie de guerra, ou melhor, você tem uma guerra entre vários países, principalmente as potências regionais, que atuam por meio de braços secundários. O que começou com uma revolução, porque foram grandes mobilizações populares, 2 meses depois foram rapidamente infiltradas ou infiltrados por justamente esses rebeldes que de fato eram agentes dos serviços de inteligência estrangeiros. Muito bem. Eu não sei se você viu um outro artigo, ele fala sobre vários tipos de
que a Rússia pode fazer, mesmo que os Estados Unidos entrem, invadam a Síria. E uma das coisas que ele falou é uma das escalas, né, de agressão, pode haver uma guerra regional. Aí ele fez uma comparação com as Malvinas, em que houve uma guerra entre a China e o Reino Unido, mas os dois países não se atacaram diretamente. Você acha que pode acontecer isso na Síria sem evoluir para uma guerra nuclear? Bom, na minha opinião, a Rússia ela pratica uma política defensiva, apesar de que às vezes ela exagera um pouco, inclusive porque tem que lembrar que a Rússia é um governo de oligarcas, em última instância. Você tem 5 grupos principais, que são os detentores do poder na Rússia, onde o Putin ele é uma espécie de Napoleão Bonaparte, ele equilibra esses grupos, né? Então, eles não são nem santinhos, mas o ponto é o seguinte, existe uma pressão brutal contra a Rússia a partir da OTAN, por meio de vários países, alguns deles têm bases temporárias, outros bases permanentes, você tem uma política agressiva contra a Rússia. Começa nos países bálticos, passa pela Polônia, pela Hungria, pela Romênia, pela Bulgária e pela Turquia. Agora que a Turquia agora está se aproximando mais da Rússia, mas tem toda uma pressão muito grande. E a atuação da Rússia na Síria, ela tem 2 objetivos. Em primeiro lugar, conter o avanço desses movimentos islâmicos que poderiam transbordar, ou seja, começar a atuar no Cáucaso e no sul da Rússia, onde já teve 2 grandes guerras ali, no Estão e principalmente na capital Grozny, na Chechênia. Então, esse é o primeiro objetivo, evitar a desestabilização da própria Rússia. Em segundo lugar, tem o fato que na Síria tem a única base que tem no Mediterrâneo, o Porto de Tartus, que fica na província de Latáquia, ao norte do Líbano. E, por outra parte, um terceiro objetivo seria a venda. Tudo isso aí funciona como uma espécie de showroom para a Rússia. Houve alguns acordos com o imperialismo, alguns deles foram, que nem agora aconteceu, não dá para continuar com eles, e tem que lembrar que esses acordos são acordos em cima de necessidades políticas imediatas. O imperialismo precisava, principalmente Obama, precisava controlar a região por questões internas, e o russo também precisava controlar a região. Quem não queria controlar a região e não quer são os israelenses e a extrema-direita norte-americana, que tem uma outra política muito mais agressiva. Então, o que acontece? Os russos vão tentar sempre o acordo, porque uma potência menor, uma potência regional, perante o imperialismo armado até os dentes, embora que a Rússia também é uma potência nuclear, só que a Rússia tem uma fraqueza muito maior, que seria principalmente, ela é uma potência econômica, em termos econômicos, muito mais forte que os Estados Unidos, que a OTAN junto. Então, para ela entrar numa guerra de grandes proporções, seria um desastre em termos econômicos. Em termos das sanções, abriria passo para, se a guerra escalar, que a pressão da OTAN contra a Rússia se torne muito maior. E o nuclear colocaria a economia russa abaixo. Então, a Rússia não vai. Mas existem as chamadas linhas vermelhas. Então, se em um certo momento a agressividade do imperialismo ultrapassa essas linhas, obviamente pode haver a possibilidade de que aconteça uma guerra, inclusive nuclear. A Rússia, ela se encontra em grande medida defendida por tecnologia de última geração. Lembrar que ela já está em funcionamento uma espécie de escudo nuclear chamado S-500, e que eles trabalham com uma velocidade supersônica, no nível, se não me falha a memória, Mach 5, que seria umas
várias vezes acima da velocidade do som, para poder derrubar, a partir de um único míssil, até 10 mísseis que estiverem entrando no espaço aéreo russo. Mas como uma guerra nuclear, que até agora nunca se sabe quem que vai conseguir quem. Ao mesmo tempo, tem que lembrar que o sistema capitalista como um todo está muito enfraquecido, e uma guerra nuclear tende a enfraquecê-lo ainda mais. E da mesma maneira, para matar muita gente, tende a acelerar a revolta dos trabalhadores e o desenvolvimento das tendências revolucionárias até em escala mundial. Principalmente, pode acelerar o surgimento de um novo colapso capitalista no mundo. Grandes greves em vários países, as empresas começarem a dar brutais perdas e ter que, como única opção, avançar para uma guerra de grandes proporções e a militarizar e fascistizar as próprias sociedades, que vai levar a uma grande repulsa, a um grande descontentamento social interno. Luiz Fernando, está querendo fazer alguma pergunta? Se apresenta aí. Alô? Pode falar. Peraí, só um minuto, eu vou dar uma saída e já volto. Pode seguir aí. Fala sério, hein, Luiz Fernando. Bom, vamos continuar aqui. E sobre a possibilidade assim, real de uma guerra, entre uma guerra já nuclear? Há essa possibilidade ou ainda está muito cedo para se falar nisso? Na minha opinião, Obama não é a favor da guerra. Esse é um grande ponto. A administração ela tem ido mais em buscar acordos. Tanto assim que, para estabilizar o Oriente Médio, ele fez com inimigos tradicionais dos Estados Unidos, como, por exemplo, o próprio Irã, os russos e a China, que isso já diz muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem que considerar a situação do que é possível. Obama quer fazer acordos, só que ele não fez acordo com os aliados tradicionais, como a Arábia Saudita, Israel, etc. Fez acordo com a Rússia e super estranho. Teve esse acordo nuclear, né? Então, com isso, o que acontece? Ele conseguiu estabelecer uma certa estabilidade, mas acirrou as contradições com o Saudi, Israel, com o Catar, até com a Turquia, e, ao mesmo tempo, acirrou as contradições internas com uma parte dos democratas e a direita mais brava. Tanto assim que a política de Hillary Clinton para Donald Trump é uma política mais agressiva de que a do Obama seria, né? Se bem nesse momento não está colocada uma grande guerra, em larguíssimas proporções, deveríamos fazer duas considerações. Primeiro, na história houve tantas guerras como agora, só que são guerras regionais, e, ao mesmo tempo, isso pode evoluir, dependendo da necessidade de salvar os lucros das grandes empresas para uma guerra de proporções, porque tem que lembrar que nos Estados Unidos a economia é controlada em grande medida pelo complexo industrial militar. Então, a venda de armas e a venda de toda a infraestrutura de guerras é fundamental para que empresas lucrem, muitas delas. Então, vai depender muito do desenvolvimento da crise, do próximo governo, etc, etc. Então, a situação que, se nesse momento não está colocada, evidentemente poderá vir se colocar muito próximo, dependendo do desenvolvimento da situação política mundial. Bom, posso falar agora? Alô? Sim. Ah, tá escutando. Bom,
eu creio que esse clima de tensão que está surgindo agora, dessa polarização entre potências regionais, até porque a gente vive no mundo multipolar. A meu ver, isso acontece por uma crise do próprio seio do capitalismo, uma crise concorrencial entre corporações transnacionais e o sistema financeiro que já não consegue mais gerar valor do valor. Quer dizer, a própria crise do capital fictício, assim, de uma interpretação bem rasa, na minha opinião, né? Esse tensionamento, né, o que leva a isso? Leva a uma necessidade indireta do capital a uma guerra que queime a superprodução. Essa superprodução de excedente de produção que não se realiza no consumo faria, em tese, né, países, e o que está por trás dos países, corporações, organizações econômicas financeiras, levar a um conflito de larga escala ou, tal como eu já discuti em alguns hangouts offline com outros grupos, a possibilidade de guerras regionais. Então, ou se coloca a possibilidade de uma guerra de larga escala, né, de destruição mútua, que poderia levar, sim, a um conflito nuclear, ou então a guerras regionais, por exemplo, conflitos na Europa, que, supondo um exemplo, França contra a Alemanha, né, que leve à destruição mútua dos dois lados e a necessidade da reconstrução, que é aquela mesma questão do capitalismo retroceder etapas, né, do seu desenvolvimento para manter sua taxa de exploração. Seria, na minha opinião, uma hipótese. Só que sobre a Síria e sobre esse calcanhar de Aquiles, até porque existem duas regiões aí em jogo, né, já deve ter sido citado aí a Ucrânia. A Ucrânia, que, entre aspas, é um grande porta-aviões para os Estados Unidos para poder ir território adentro, caso, né, esse conflito se torne em larga escala. A questão da Síria por que acontece esses conflitos, premeditados ou não, envolvendo potências como os Estados Unidos ou a presença militar de outros países da OTAN, exemplo, França e Alemanha. Afinal de contas, esse conflito, ele é contra o ISIS, ou o ISIS é apenas um fogo de palha para um atritamento em escala global bem maior, até porque tem várias potências ali envolvidas ali na região da Síria, exemplo, a Rússia, Estados Unidos também ali no meio, a Israel bem ali embaixo da Síria. Aí eu queria, assim, uma opinião nesse sentido, e se for possível, até porque foi solicitado no meu hangout, para tratar da questão da Colômbia, que eu acho que é de suma importância, não apenas a nível latino-americano, mas também de uma conjuntura internacional. Aí eu passo aí para o Alejandro. Tá, obrigado, Luiz. Bom, na minha opinião, essa questão do ISIS é uma questão interessante, é importante ter clareza sobre o problema. O ISIS foi, evidentemente, uma criação, ou melhor, não sei se poderia se falar de criação, pelo menos uma mediatização do serviço do imperialismo, aliados ao serviço de inteligência que atua na região. Ele começa como um racha da Al-Qaeda a partir do Iraque, né? Ali era um grupo da Al-Qaeda que acabou atuando contra americanos. Depois, e nesse grupo atuava gente que tinha sido do exército de Saddam Hussein, né? E depois da derrota dos norte-americanos em 2007, saem do Iraque, e aí os xiitas do Irã assumem um acordo com os Estados Unidos, eles acabam sendo perseguidos. E as tribos do norte da província de Anbar, que faz fronteira com a Síria, e uma fronteira muito tênue, porque uma fronteira nem fronteira tem, um deserto, acabaram protegendo o ISIS, que na época se chamava Estado do Levante, e depois foi Estado Islâmico do Levante da Síria. Eles protegeram para usar isso aí contra o próprio, quando fosse preciso. Depois, o ISIS recebeu uma turbinada de vários serviços de inteligência. A própria Turquia ficou apoiando o ISIS durante muito tempo, né? Ela deu uma inflexão nesse apoio agora há pouco, né? Essa crise mas não era só a Turquia que apoiava o ISIS, também estava sendo apoiado em acordos o ISIS com a CIA, com os sauditas, e de fato, todos esses grupos muçulmanos, a grande maioria desses acordos. Isso não quer dizer que seja estritamente controlado por tal ou qual grupo. Eles têm acordos,
né? Então, são tipo meio que cachorros loucos que eles soltam em campo para levar uma determinada agenda, mas ele tem a própria agenda. Por exemplo, tem usado muito para controlar os curdos. Isso é super sabido, né? Grupos de rebeldes no norte, os azeris, que seriam tipo semi-turcos, né? Que moram na maneira que você tem semi-turcos que moram no Turcomenistão, que moram no Azerbaijão, etc., que são países da região. Você tem no norte da Síria esses azeris que são patrocinados pela Turquia. Então, em resumo, o ISIS tem essa ambivalência, né? E dentro da tal da guerra ao terror, os serviços de inteligência usam e abusam disso. Ontem, no seminário que eu e o Luiz estávamos, que era o seminário do Mundo do Trabalho, foi falado sobre os atentados terroristas na França. E o palestrante apontou de que, por coincidência, está tendo um atentado terrorista a cada vez, justo quando está para vencer o estado de sítio, que é declarado, que precisa ser renovado cada 3 meses na França. Então, imagina quem que serve isso aí. Também, a Al-Nusra, que seria a Al-Qaeda na Síria, que mudou de nome, que agora me esqueci o nome, ela também declarou que já não faz mais parte da Al-Qaeda, em um acordo com com a própria direção Al-Qaeda, que é uma espécie de, né? E com o objetivo de receber apoio das potências estrangeiras. Então, tem toda uma situação concreta da luta de classes, nacionalista. Aí não tem classe operária, é nacionalista, né? São grupos que, por trás da cortina da religião, tem uma agenda nacionalista, na última instância. E eles acabam também sendo usados uma agenda imperialista contra os povos, contra os trabalhadores. Então, sobre o ISIS, o que eu poderia dizer seria isso. Ver se você tem mais alguma coisa, Luiz ou Eduardo, e a gente, se quiser, a gente vê a Colômbia. Sim, no caso aí, a intercalação que eu tentei fazer aqui é porque você tem um envolvimento de potências regionais na Síria, nesse conflito de destabilização do Oriente Médio, né, que, claro, a gente sabe que tem uma commodity muito importante ali na região, que até foi disputa no Afeganistão, por exemplo, o gás, né, e, enfim, aquela região ali de certa forma, também uma disputa pelo petróleo, tanto que o ISIS utiliza o petróleo para revenda. E sendo redundante, repetindo mais uma vez, você tem ali na região, pelo menos é o que eu entendo por alto, né, a Rússia fazendo a sua presença para manter o governo enfim. E fica essa questão da presença também da OTAN, né, e a OTAN, que pelo menos é o que aparece na mídia, que a OTAN seria, entre aspas, aí, o escudo contra o ISIS, né, contra essa questão do ISIS. Mas, só para incrementar mais ainda, né, talvez, eu não sei se foi comentado antes, sobre a detenção do Rafael Luzvarg, né, em Kiev, não sei se você falou isso antes, caso não, eu gostaria que você comentasse, e se for possível, entrar na questão da Colômbia, porque o pessoal, de vez em quando, aqui no Facebook, me requisitava para que eu tratasse do tema da Colômbia no meu Hangout. Acabou que não ia dar tempo para tratar isso, aí eu falei até com o Eduardo que seria interessante passar o tema do conflito da Síria para o canal do Eduardo e também a questão da Colômbia, do referendo. Assim, a gente já falou quase tudo que a gente ia falar sobre a Síria, então você pode falar sobre a Colômbia. Fica à vontade aí, Alejandro. Eu acho que seria interessante fazer um feedback da Ucrânia também, da prisão do Rafael, e sobre a Colômbia. Exato. Eu acho que o Eduardo tem informação. Eu conversei com o André Ortega, ele me passou alguns detalhes. Talvez o próprio Eduardo tenha mais detalhes. Como você está de informações, Eduardo, sobre Rafael? Eu só sei mesmo aquilo que foi dito lá
na revista Ópera mesmo, né, falando que foi uma ação ali do imperialismo inglês, serviço secreto da Inglaterra, que, pelo que tem informação agora, parece que eles que fizeram a viagem, eles controlavam a empresa de viagens, a empresa se tornou, foi usada pelo serviço secreto, e aí foi lá que ele fez, foi lá que o Rafael comprou a passagem para essa empresa, e a empresa pousou em Kiev por ordem da Inglaterra. Isso aí que aconteceu. Até agora é o que a revista Ópera falou sobre isso. Mas eu não tenho mais nenhuma outra informação relevante. Sim, bom, é a mesma informação que eu tenho, mas o que poderia ser comentado é assim, o Rafael tinha sido, obviamente, ele tinha participado na Ucrânia. Eu mesmo, quando estive na Ucrânia, estive com ele, eu entrevistei várias vezes, acompanhei ele, mas ele é um cara que tem uma experiência militar, etc. Mas ele estava afastado disso, né? Ele estava no Brasil. Agora, o ponto é assim, para os ingleses terem feito manobra, principalmente por uma pessoa que já não está mais atuando, né? É porque a coisa está ficando muito truculenta no mundo, né? Os ingleses e os norte-americanos não se bastam de ter toda a nossa comunicação controlada, espionada, o que revela, longe dessa conversinha da democracia, a gente vive numa brutal ditadura e fica fazendo qualquer loucura em relação às liberdades das pessoas. Se o Rafael tinha que ser preso, ele tinha que ser preso aqui, no Brasil, pelo governo brasileiro, porque ele estava morando aqui, no Brasil. E ele é um cidadão brasileiro. O que foi feito foi uma manobra, tem que ver as autoridades brasileiras. Não tem nenhuma ligação com isso, principalmente desse governo golpista ter assumido, nunca se sabe, depois dessa lei antiterrorista ter sido aprovada. E, obviamente, de maneira enganosa, ele foi levado a pensar de que ele estava indo arrumar um emprego de segurança num navio de pesca e, por meio das mentiras, levam a prisão num país estrangeiro, que é um negócio absurdo, totalmente absurdo, e quase que nenhuma ingerência em assuntos locais brasileiros. Porque, volto a repetir, ele tinha que ser interrogado, por que não foi interrogado pela Polícia Federal Brasileira? Se ele tinha que ser preso, por que ele não foi preso pela Polícia Federal Brasileira? E, inclusive, o pior, pelas informações que me foram passadas, ele se assessorou do Itamaraty sobre essa viagem e ele foi aconselhado pelo Itamaraty a fazer a viagem. É muito esquisita, contra as liberdades individuais, contra os nossos direitos constitucionais e revelam de uma maneira muito interessante o que está acontecendo no Brasil. Isso precisa ser denunciado. E a campanha pela liberdade do Rafael Luzvarg deveria ser intensificada, com absoluta certeza, inclusive. Se é outro comentário, você tem algum outro comentário sobre o Rafael? Não, só mais uma coisa. Rapidinho, Luiz Fernando. Só você ter falado sobre isso, foi importante você ter falado sobre isso, porque os Estados Unidos são capazes de fazer qualquer coisa, e eles são os primeiros a violar as leis internacionais. Então, você vê isso ali que foi uma jogada do imperialismo inglês, com certeza a mando do imperialismo norte-americano, e que mostra que as leis internacionais, na prática, não são cumpridas. Você pode ver que o cara foi preso lá, como você mesmo falou, ele deveria ter sido preso aqui e julgado aqui. Mas isso não é o que acontece. Aí não é questão de ser apenas o Luzvarg. Se aconteceu com ele, pode ter acontecido com qualquer outra pessoa acusada de um crime no mundo.
E os Estados Unidos, eles já foram capazes de derrubar um avião lá na Ucrânia para poder culpar a Rússia. Então, isso aí foi o mínimo, que é o de menos, vamos dizer assim, que o imperialismo americano é capaz de fazer. Então, é importante isso ser denunciado. E sobre o Rafael Luzvarg, eu sei que ele é um cara polêmico, eu sei que ele falava muita merda na internet, que ele falava muita idiotice, mas ele é um brasileiro que está lá, ele foi lutar pela Ucrânia, foi lutar para defender o povo de Donbás, e ele já tinha saído do conflito faz tempo, já tinha saído de lá. Então, quer dizer, é um total absurdo. Imagine que se tiver vários outros voluntários foram para guerras no exterior, tem um cara que tem um vídeo que tem pelo YouTube aí de um brasileiro que foi na Síria, e eu não ouvi falar que ninguém se preocupasse em pegar esse brasileiro e prender ele. Ele foi na Síria lutar contra o Assad. Ninguém foi lá resolver prender esse cara, acusando ele de qualquer coisa. Ou seja, quando é para lutar pelos interesses do imperialismo americano, tudo bem. Agora, quando é para lutar contra ele, o cara vai e é preso. E eu quero mostrar aqui o meu repúdio para as pessoas que estão falando merda sobre essa prisão, defendendo o governo ucraniano. Se essas pessoas aí sabem o que é o governo ucraniano, então essas pessoas são tão inescrupulosas quanto esse governo. Pode continuar aí, vocês. Não, era só assim para ele fazer um feedback, uma atualização sobre a conjuntura da Ucrânia, né, caso ele queira, ou então, não sendo, passar direto para o referendo de paz e legalização das Farc, né, porque as Farc teve uma tentativa, entre aspas, de sair das montanhas e das selvas e tentar se legalizar a partir de um partido político legalizado e de fazer a disputa de correlação de forças dentro dessa via. Aí eu queria, assim, que, se for possível, né, se o Alejandro tiver algum conhecimento melhor, poder explicar realmente como é que anda acontecendo lá, se existe algum tipo de rede Globo lá, se a população está, enfim. Eu passo aí. Das Farc ou da Ucrânia? Não, se não tiver nada para falar da Ucrânia, né, para um feedback, uma atualização da Ucrânia, da conjuntura de como é que anda Donbás, Novo Rússia, aí poderia aí entrar na questão da Colômbia, que foi requisitado no meu hangout. Né? Tá. Bom, da Ucrânia, rapidamente, o que eu posso dizer é o seguinte: o conflito está semi-paralisado. Só que acontece que todo dia está tendo algum conflito. Já está se falando, né, que em qualquer momento o acordo ele vai ser deixado para trás. Tem que o próximo governo vai fazer com o acordo de Minsk. A própria Hillary Clinton já se mostrou contrária a isso aí, acusando a Rússia de violar aquele relatório europeu sobre o avião da Malásia, e que acusa os russos de terem derrubado o avião, é mais uma demonstração de por onde que a política vai, né? No sentido de que acusaram de ter derrubado o avião em cima das informações da SBU, que é o Serviço de Inteligência Ucraniano, que é totalmente estranho, né? Então, o que nós temos ali, principalmente da OTAN, do imperialismo norte-americano, contra a Rússia, principalmente a partir dos setores da extrema-direita que controlam a política externa norte-americana, inclusive até colocando contra as cordas o próprio. Então, na Ucrânia, volto a insistir, está desescalado, mas, na minha opinião, momentaneamente. Precisamos ver o desenvolvimento da situação política. Por trás disso, o que está em jogo é o chamado caminho da seda chinês. A China planteia como solução para a crise a aceleração na circulação de mercadorias entre a China e a Europa, usando como pivô a Rússia, por meio de um trem-bala que vai de Pequim até passando por Moscou. Esse investimento que tem feito em vários países intermediários, como, por exemplo, somente no Paquistão, 50 bilhões de dólares nos últimos 2 anos, e a abertura de novas rotas para facilitar esse comércio. Por exemplo, tem a rota do Ártico, tem a rota da Sibéria, etc., etc. E
o imperialismo norte-americano, obviamente, é totalmente contra essa aproximação e tenta implodi-lo, e o caso Ucrânia é um dos fatores de implosão. As outras coisas por trás, mas não seria isso. Agora podemos passar o caso Farc, isso? É a Colômbia. Colômbia. Bom, Colômbia é o seguinte, muito importante. O presidente atual é Juan Manuel Santos. Ele foi o antigo ministro da Defesa do presidente anterior, que era Álvaro Uribe. Álvaro Uribe é um elemento ligado à extrema-direita, que essa extrema-direita tem como base social os latifundiários que têm direta com narcotráfico. Álvaro Uribe indicou Juan Manuel Santos como presidente e ele ganhou. E Juan Manuel Santos acabou se ligando à administração Obama, enquanto Uribe é ligado à extrema-direita norte-americana. Desde o primeiro momento, em cima dessa ligação, Santos buscou a paz com as Farc, coisa que já tinha sido buscada em várias outras ocasiões. A mais séria delas foi na década de 90, início da década passada, quando o presidente André Pastrana chegou a ter ceder 40 mil quilômetros quadrados de territórios para estabelecimento do acordo de paz, pressões da administração Bush, isso acabou sendo implodido. Nesse momento, o objetivo de Santos, qual era? Era, em cima desse acordo de paz, poder abrir novos mercados da exploração para as empresas do setor de, porque ali tem petróleo, mineral, que tem vários minerais super importantes, como ouro, principalmente minério de ferro e outros, e para o agronegócio. As regiões que a Farc controla são muito importantes, plantio de soja, plantio de eucaliptos, derrubar a floresta e todas as barbaridades que eles fazem, por exemplo, no Brasil, criação de gado, etc., né? E esse acordo se desenvolveu há 4 anos, e a ideia é que fosse referendado por um plebiscito, apesar de que esse plebiscito não era vinculante. O que aconteceu, e o grande fato muito interessante, que esse plebiscito foi bombado, não passou. Não. O acordo continua, porque não era vinculante, o próprio Manuel Santos recebeu o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter perdido o plebiscito, o que demonstra que esse Nobel da Paz é totalmente uma farsa, e que ele é controlado nesse momento por algum setor ligado à administração Obama. E, por outra parte, também revela isso, de que a extrema-direita continua muito forte e ativa na Colômbia. Colômbia faz parte dos mais próximos aos Estados Unidos, sempre foi a ponta de lança dos Estados Unidos na América do Sul. Existem, nesse momento, acho que 7 bases militares, né? Várias delas apontadas contra a Venezuela e outra contra o Brasil. E se na Colômbia, em cima da possibilidade de esse acordo, os monopólios terem grandes lucros, se mesmo assim esse acordo bombado em cima da questão das contradições entre as alas do imperialismo, imagina que esses caras não são capazes de fazer nos outros países, inclusive no Brasil. Então, esse é o grande ensinamento, a grande reflexão, né? O acordo vendido, agora vamos ter que vai acontecer no próximo período em matéria de desenvolvimento. Pois é, eu queria aprofundar mais essa questão, porque, por exemplo, na Colômbia, até onde a gente sabe, talvez algumas pessoas não tenham conhecimento, sindicatos eles são proibidos e são minados de existirem. E está tentando se organizar uma estrutura partidária que consiga não apenas disputar as eleições, mas também a mobilização na Colômbia. Eu queria que você explicasse essa conjuntura, se isso é viável, né, e dentro dessa conjuntura, e como é que eles poderiam pautar essas lutas na Colômbia, enfim, se eles vão conseguir ou não realmente esse amistício, se as Farc vai se transformar numa estrutura política dentro da legalidade, enfim, se isso é possível chegar nisso ou não. Tudo está indicando que sim, porque
Manuel Santos tem mais 2 anos de governo e ele está tentando negociar isso com o grupo ligado a Álvaro Uribe. Está sendo apoiado pelo Andrés Pastrana, o ex-presidente. O que provavelmente vai que o armistício se mantenha, porque ele já foi até assinado, que se faça um novo referendo com o apoio desses setores mais direitos, colocando alguma condição mais dura contra os dirigentes das Farc, né? E porque aí o jogo seria mais político, no sentido de que essa direita da colombiana está querendo apertar o passo na Colômbia, até prevendo a diretização geral que deve acontecer nas próximas eleições norte-americanas. E, obviamente, o Santos vai entrar nisso. Com a legalização das Farc, não vai se abrir nenhum período mais democrático nem nada parecido. Da outra vez que se tentou isso, as forças da extrema-direita mataram 5.000 militantes das Farc, inclusive candidatos a presidente da República. O que sim vai acontecer é uma desmobilização e eles vão tentar integrar a vida democrática. Tem que ver para onde que isso vai em cima do que aconteceu no período. O M19 já fez isso, ele se integrou no polo democrático, ele ficou à frente da prefeitura de Bogotá, a capital, e se integrou ao regime, isso que é a verdade, né? Então, ali você tem uma situação sustentada por meio da ajuda norte-americana, e principalmente pelos altos preços das matérias, e uma estabilidade, mas que no último período também enfrentou alguns problemas com os trabalhadores da mineração. Os sindicalistas sofrem uma coisa que sofrem em todos os demais países, né? E vamos ter que ver para onde que isso vai. Não é uma situação tão diferente ali com o que temos no Brasil nesse momento. Se você vai na Colômbia, você, por exemplo, vai verificar que lá a atuação da polícia, por exemplo, é muito menos truculenta que a atuação da polícia no Brasil, mas muito menos truculenta. Veja um pouquinho. Você para ter uma polícia tão truculenta como no Brasil, só no Brasil mesmo. Então, uma situação que tem que ser de perto. As negociações com o último grupo guerrilheiro que existe na Colômbia, o Exército de Libertação Nacional, o ELN, que é de cunho guevarista, devem começar, era num outro país, acho que era na costa, não me lembro direito onde, algum iam começar agora no próximo. Então, o processo está andando e a agenda encabeçada por Santos, ela se mantém, só que em cima da conjuntura política nos Estados Unidos e da pressão da extrema-direita colombiana, provavelmente ela deve dar mais uma guinada à direita. Bom, eu finalizo por aqui, Eduardo. Se tiver mais alguma outra coisa. Já são 21, acho que podemos ir parando por aqui, né? Gente, acho que já tá bom. Eu ia pedir para vocês aí fazer suas considerações finais e fazer propaganda, né, dos canais de vocês nas redes sociais. Mas só tem nós 3 aqui, né? Tem o meu canal, tem o Facebook, o Blog na Esquerda, o Grupo Debate Socialismo, inclusive até o Eduardo está lá. Tem o meu canal também, Luiz Fernando. Tem um canal do Alejandro, que é Gazeta Operária, né? Assim, a gente poderia falar do canal do Merlin, né? O Hangout das Trevas, o Conexão Rio Minas. Deixa eu ver outros canais aí da esquerda. Brasil em Foco também, do Eduardo Resch. Tem o do Mauro BD da Rússia, mas eu não sei, parece que ele parou de fazer, não sei, pelo menos não estou vendo mais nada. Não sei se tem outro canal aí para citar. Bom, você citou, já está. Você me dá os links que eu boto na descrição. Antes de finalizar, só queria apresentar uma outra coisa. Eu inclusive, Gustavo Castanho entrou em contato comigo para ver se faria um hangout hoje. Tá? Eu não sei se eu vou fazer um hoje,
Mas eu acho que, principalmente dado, por exemplo, a reunião que foi feita no sindicato onde o Alejandro participou, toda essa conjuntura, discutir uma questão nacional de uma frente de lutas, uma frente de esquerda, de lutas que até já foi bastante discutida no passado já. Então, eu não sei se vai dar tempo para me fazer isso hoje, né? Se for fazer, vai ser para as 22 horas, vai ficar bem tarde, ou se a gente deixa para amanhã e discute essa questão dessa pauta de uma frente de lutas, né? Claramente classista e revolucionária. Mas eu agradeço a participação, eu acho assim que o pedido que eu fiz para o Eduardo, para ele fazer no canal dele, porque já é mais focado na questão de guerra, é fundamental, né? O pessoal chegou em mim e falou, você tinha que abordar a questão de como é que está acontecendo na Síria e se aquilo ali vai levar a uma terceira guerra ou não. E também a solicitação para discutir a questão da Colômbia, que também enfim, é uma conjuntura interessante. No mais, eu agradeço a participação e passo aí para o Alejandro. Bom, perfeito. Eu acho que o Luiz já falou tudo que é fundamental. Então, resta para mim, mais uma vez, agradecer ao Eduardo, ao Luiz e a todos que estiveram nos assistindo e uma boa noite a todos. Boa noite, até mais aí. Bom, gente, aqui é o canal Comunista Vlog, seu canal de socialismo e anti-imperialismo. Muito obrigado por ter acompanhado aqui meu canal. Se inscreva aqui, clique no sininho aí para as atualizações aparecerem para você, porque aqui tem vídeo quase todo dia, e na maioria das vezes, mais de um vídeo por dia. Então, obrigado. Compartilhe nas redes sociais esse canal e até a próxima.